Sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Neste vídeo, eu quero explicar o conceito da pilha, um elemento, uma estrutura de dados muito importante que a gente vai usar recorrentemente em diversas ocasiões nesse curso. Antes da gente começar os conceitos técnicos, eu queria explicar para vocês um pouquinho a ideia por trás da pilha. Bom, é hora de sair um pouco desse escuro para a gente ver qual é o conceito da pilha. A pilha é um elemento, a pilha é uma estrutura de dados na memória, onde a ordem dos elementos que você coloca é mais importante do que a posição que os elementos ocupam. Então a ideia da pilha é você lembrar de qual foi a sequência dos elementos que você colocou em uma determinada região de memória, e o último elemento que foi colocado é o elemento mais importante, a gente chama de topo da pilha, então é o elemento que a gente vai retirar. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem um bando de dados à sua disposição e que você quer trabalhar com eles temporariamente. Então, você vai empilhar esses elementos de tal forma que você tenha acesso a apenas um deles, ao que está no topo da pilha. Então, você pega um elemento, coloca na pilha, então esse aqui é o primeiro elemento da pilha, está aqui para ser o único que eu tenho acesso. Conforme eu vou usando a pilha, eu vou então empilhando os dados. E agora eu só tenho acesso, continuo só tendo acesso a um elemento, o elemento que está no topo da pilha. Se eu quiser trabalhar com esses dados, eu preciso retirar esses elementos um a um. Eu não posso acessar, a princípio, os elementos que estão aqui embaixo da pilha. Eu só tenho acesso ao elemento de cima. Então essa é a ideia principal da pilha. Quando eu quero remover alguma coisa da pilha, eu só posso remover de um em um. Então, na pilha, a pilha no microcontrolador, ela é uma estrutura que fica na memória RAM. E a memória RAM, como o próprio nome indica, é uma memória de acesso aleatório, né? Você pode acessar qualquer região de memória. Então tem um elemento, o chamado ponteiro da pilha, o apontador da pilha, que permite a lógica de acesso dessa região de memória, seguindo a lógica de acesso que eu acabei de mostrar. O último que entrou é o primeiro a sair. Acompanhem comigo nesse vídeo para vocês verem como funciona a pilha do MSP430. Agora, nos slides, eu queria falar para vocês sobre a pilha e sobre instruções de salto. Eu sei que são conceitos que, na verdade, não têm muita ligação, mas como o vídeo sobre a pilha ficou meio curtinho, eu resolvi botar esse conteúdo adicional, que vocês já podem, inclusive, já ir usando lá no laboratório. A pilha, ela faz uso específico de um registrador especial, daqueles que a gente viu na aula passada, do registro R1. É o registro chamado de ponteiro da pilha, o stack pointer. A pilha é nada mais do que uma região de memória para valores temporários. O endereço do topo da pilha decrementa a cada item novo que chega. Assim como o PC, o SP, o ponteiro da pilha, é alinhado em palavras pares, ou seja, o bit menos significativo, o LSB, é sempre 0. Para a gente manipular a pilha, a gente tem duas operações básicas. A primeira operação é push. Eu vou colocar alguma coisa na pilha. Essa operação é dividida em duas etapas. A primeira, eu vou decrementar a pilha, sempre em endereços pares, então eu estou decrementando de 2. E em segundo, eu vou salvar o valor do destino no topo da pilha. Eu vou colocar este elemento no topo da pilha. Esse valor pode ser o conteúdo de um registro, pode ser o conteúdo da memória, pode ser o valor de uma constante. Qualquer coisa dentro daqueles modos de endereçamento que eu ensinei para vocês pode vir aqui no destino. A única coisa que não pode vir aqui é o arroba, né? Porque isso aqui é um elemento de destino. A outra operação que a gente usa muito é a operação pop. Então, uma vez que você colocou alguma coisa na pilha, tem que haver algum modo de retirar alguma coisa da pilha também. Então, essa operação é pop. Pop destination, então remove alguma coisa do topo da pilha. Então, o topo da pilha é movido para o local indicado pelo destino, DST, e a pilha incrementa, sempre em endereços pares, sempre andando de 2 em 2. Ou seja, a gente vai sempre ocupar espaços de uma word, né, de 16 bits. Vamos tentar visualizar esse conceito agora lembrando do nosso mapa da memória. Aqui eu simplifiquei um pouco o mapa da memória, retirando lá a memória RAM reservada para o USB e a parte da memória flash reservada para o Bootstrap Loader. Então a pilha ela fica na memória RAM. Ela fica, na verdade, mais especificamente
no finalzinho da memória RAM, na fronteira entre a memória flash e a memória RAM. A gente faz dessa forma porque geralmente a gente começa a salvar as variáveis a partir do endereço 2400 para frente. A ideia de começar a pilha pelo final da memória RAM é justamente para você distanciar a região da pilha dos endereços onde a gente salva as variáveis. Então a gente começa a salvar as variáveis lá do 2400 em diante e a pilha a gente vai salvar os elementos de 4400 para baixo. Então eu estou representando aqui a região de memória que é a fronteira entre a memória flash e a memória RAM. A pilha geralmente é inicializada na memória flash, no começo da memória flash, porque toda vez que você coloca alguma coisa na pilha, a gente decrementa esse endereço. Perceba que aqui eu estou representando a memória de cabeça para baixo, né? De tal forma que toda vez que eu colocar alguma coisa na pilha, ela tenha mais ou menos o formato que eu mostrei no vídeo. Eu vou colocar uma coisa em cima da outra. Vamos ver como a pilha funciona com um exemplo. Eu tenho aqui um exemplo que inicializa a pilha movimentando o valor 4400 para o ponteiro da pilha, para o stack pointer. 4400 é justamente aquela fronteira, ela está na memória flash, eu não quero usar esse endereço. E isso funciona perfeitamente, porque toda vez que eu coloco alguma coisa na pilha, a pilha decrementa o endereço e depois o valor é colocado. Então quando eu executo a primeira instrução, vou fazer o push do 1234 para a pilha. Primeira coisa que acontece é a pilha decrementa, então ela vai para 43FE, e o valor 1234 é colocado dentro da pilha. Perceba que aqui na pilha eu optei por separar os 2 bytes e os endereços andam de 2 em 2. Dessa forma fica fácil visualizar os endereços da pilha, as posições da pilha e imaginar como se as coisas estivessem sendo empilhadas uma em cima da outra. Vamos seguir no nosso exemplo e ver mais um empilhamento. A instrução push ela pode ter uma variante para eu colocar um byte ou uma palavra. Apesar dessas duas variantes, o endereço da pilha sempre vai andar de 2 em 2. Então, apesar de eu ter colocado apenas o byte 56, a pilha andou de endereço de 2 unidades. Perceba que o byte n+1, o byte que está aqui, ele não sofreu nenhuma alteração. Ele é um valor que é lixo de memória. Eu não sei o que tinha aí antes, então eu não posso dizer o que ele é. É alguma coisa, tá? Não é 0, é alguma coisa que estava aí antes de eu escrever. Quando eu colocar o próximo elemento, quando eu der mais um push, o valor vai para cima, ou seja, ele está sempre alinhado em endereços pares. Os endereços aqui na coluna N são endereços pares. E os endereços da coluna N+1 são os endereços ímpares, dos bytes mais significativos. Para desempilhar algo da pilha, a gente vai usar a operação pop. Então eu quero retirar o que está no topo da pilha para um destino. Nesse caso, eu coloquei o destino como R15. Perceba que o topo da pilha é algo que está implícito na instrução pop. Quando eu executo a instrução pop, é o que está no topo da pilha que vai ser movido para o destino que eu quero. Então, o que está no topo da pilha atualmente? Se a pilha aponta para o endereço 43FA, o topo da pilha é a palavra 789A. Então, quando isso acontece, o pop ele funciona de maneira contrária ao push. Ele primeiro remove os dados da memória, botando os dados então no registrador R15, e depois incrementa a pilha de 2 unidades, fazendo ela mover para o endereço FC. Imagina se eu fizer pop novamente, só que agora um pop de 1 byte. Quando eu executar esse pop byte para R15 também, o valor que era lixo aqui na memória, ele não vai para R15, porque eu estou fazendo explicitamente uma movimentação de bytes e não de words. Então, eu vou mover o 56 e o byte mais significativo da palavra é zerado. Agora imagine o caso onde eu salvei uma palavra, 1234, e faço um pop.b. Nesse caso, apenas o byte menos significativo vai ser movido para R15, e o endereço do stack pointer ainda assim anda de 2 em 2. Então o endereço vai para 4400 e apenas o valor 34 foi movido para R15. O valor 12 foi ignorado. Ele continua lá na memória, mas ele não foi movido para R15.
Vou aproveitar o finalzinho desse vídeo para falar um pouquinho sobre as instruções de salto. As instruções de salto são instruções que mexem com as flags de operação do processador. Essas flags de operação são flags que estão no registrador R2, o chamado de Status Register. Toda vez que o processador opera uma instrução, ele recebe, a unidade lógica aritmética recebe duas entradas, as entradas A e B. Gera um resultado da operação, pode ser uma soma, uma subtração, uma porta OR, uma porta XOR, uma porta AND. E toda vez que essas operações são executadas, além do resultado, você tem flags de operação. As flags são carry, que é o vai 1, toda vez que tem uma soma, uma subtração, existe a possibilidade de ter um carry, um excedente naquela soma. O overflow é simbolizado pela letra V, que indica quando há uma mudança de sinal em somas de mesmo sinal. Então, toda vez que você soma dois números positivos, a princípio, o número é para ser positivo também. Toda vez que você soma dois números negativos, o resultado também deve ser negativo. Se há uma mudança de sinal por conta da representação limitada em bits, o overflow ele vai para 1. Temos também a flag do número negativo, então se o resultado é negativo, ou melhor, se o bit mais significativo, se o MSB é igual a 1, essa flag vai para 1. E a flag de 0, que indica que o resultado da operação deu 0. Vamos ver com alguns exemplos como que funcionam essas flags de operação. Aqui tem um pequeno errinho, tá no meu slide. Corrijam aí para mim. Aqui era para ser F ao invés de 9. Então vamos somar 91 com 6F. 1 mais F vai dar 16. Então 0 vai 1. 6 mais 9 dá 15. Mais 1 do vai 1, 16. Então deu 0 e foi um outro 1. Esse vai 1 é o carry. O carry, então, foi igual a 1. Perceba que eu estou somando aqui, se eu olhar para esses números como números em complemento a 2, o número de baixo, o número de cima seria um número negativo, porque o bit mais significativo dele é igual a 1, e o número de baixo é um número positivo. Quando eu somo um número positivo com um número negativo, há uma propriedade dos números de complemento a 2 que essas operações nunca geram overflow. Então eu garanto, pelos operandos de entrada, que essa operação não vai gerar overflow. Overflow só pode acontecer se os dois operandos têm o mesmo sinal. Então overflow é igual a 0. O resultado deu 0, 0. Então a flag de 0 foi para 1. E a de número negativo deu 0, porque o bit mais significativo dessa palavra aqui também deu 0. Pô, professor, eu estou com dificuldade para ver se o número é positivo ou negativo. Se o número é maior do que 8, então é negativo. O bit mais significativo é igual a 1. Se é menor do que 8, aqui eu vou botar maior ou igual a 8, né? Se é maior ou igual a 8, o bit mais significativo é igual a 1. Se ele é menor do que 8, então o MSB é igual a 0. Eu gostaria que vocês testassem, né? Por exemplo, o 9 é 8 mais 1 em binário. O 6 é 4 mais 2. Então você está vendo aqui, ó, o bit mais significativo é igual a 1 no 9 e o bit mais significativo no 6 é igual a 0. Vamos ver agora mais um exemplo. Imagine que eu quero somar 8,0 com A3. 8,0 é um número negativo e A3 também é um número negativo. Estou somando dois números negativos em complemento. Se eu interpretar esses números em complemento a 2, vamos realizar essa operação como se fossem dois números sem sinal. Então 0 mais 3 dá 3. 8 mais A, A é 10, né? Então 10 mais 8 é 18. 18 é a mesma coisa que 16 mais 2. Então 2 e vai 1. O vai 1 é o carry. Então carry é igual a 1. Agora perceba o seguinte. Uma soma de dois números negativos. Então tem um número negativo com um número negativo. E o resultado deu um número positivo. Isso não poderia acontecer. Então eu tenho um indicativo aqui, ó, que o número... que houve overflow nessa operação, se eu interpretar esses números em complemento a 2. O resultado não deu um número negativo, deu um número positivo, então n é igual a 0. O resultado não deu 0, então z é igual a 0.
Terceiro exemplo para ficar bem claro. Vou somar 2A com 7F. A mais F, 10 mais 15, é a mesma coisa que 16 mais 9. Então vai 9, vai 1. 7 mais 2 mais 1 é A. Então é 10, né? Então A aqui. Eu tenho uma operação que não teve um vai 1, né? Não teve o último vai 1, teve um vai 1 intermediário. Então carry é igual a 0. Os dois números são positivos e o resultado deu um número negativo. Então teve overflow. O resultado é negativo, a flag n é igual a 1. E o número não é 0, então z igual a 0. Então carry igual a 0, overflow igual a 1, número negativo igual a 1 e z igual a 0. Vamos ver um exemplo onde isso pode ser útil. Todas essas flags elas podem ser usadas para verificar uma determinada condição da última operação que foi realizada. Essas flags elas são usadas para realizar saltos. E os saltos mais simples que eu vou apresentar aqui, são saltos em função dessas flags. Então eu tenho para o carry, jump if carry. Então se o carry for igual a 1, eu realizo o jump. Jump if not carry. Então se o jump for igual a 0, eu realizo o salto. Overflow, a gente vai ver depois. Tem salto se o número for negativo, jump if negative. Jump if zero, JZ, e jump if not zero. O jump if zero pode ser também escrito da seguinte forma, jump if equal. E o jump if not zero é jump if not equal. Essas duas variantes podem ser usadas quando a gente está comparando números, comparando magnitude de números. A gente vai ver essas duas instruções em breve na sequência do curso. Agora olha esse exemplo aqui embaixo. Eu vou movimentar FF para R4, vou movimentar 54 para R5 e vou realizar a soma de R4 com R5. FF mais 54, operando apenas com os bytes, tá, gera carry. Então FF mais 54, F mais 4 vai dar 3, vai 1. F com 1 dá 0, vai 1, mais 5, 5. Então 5 com 1 vai 1. Então foi uma operação que gerou carry. Se eu quiser usar essa informação para realizar um salto, eu coloco aqui embaixo mais uma operação, jump if carry, para uma determinada região indicada pelo label, ok? Se não houve carry nessa operação, ele não vai realizar o salto e continua a execução normal a partir da próxima linha. Então a ideia dos saltos é essa. Você vai mudar de posição do código, você vai mudar o fluxo de execução do código condicionado a uma flag de operação. Eu vou resolver uns exercícios na nossa aula síncrona daqui a pouquinho. Mas antes, assistam o próximo vídeo que é sobre subrrotinas. Até lá!